pouco mais da tua graça, abrindo o nosso entendimento. Fica conosco aqui nestes momentos, ó Pai, que vamos aprender um pouco mais da tua palavra. Senhor, nos dê a tua graça, as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Fica conosco, tudo para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. A gente, para entrar nos livros poéticos, né, a nossa Bíblia Sagrada, eu quero iniciá-los. Tem um início aqui para mostrar para nós algumas características dos livros poéticos. Eu tenho esse material que eu tenho aqui, posso ter um pouquinho mais, dar um pouco mais de diferença da nossa hipótese, porque eu não peguei o livro, mas na próxima aula estarei com o livro. Mas o material que eu tenho aqui, ele vai ser a mesma está no trabalho, né? Vai seguir a mesma linha. Vamos lá. Os livros poéticos são assim classificados porque sua estrutura textual, a poesia é predominante, mas também há neles narrativa e profecias. Tais poesias foram produzidas por inspiração divina para servirem como instrumento de comunhão do homem com Deus e na sua meditação nas suas coisas espirituais. A gente pode seguir como base o texto lá de Salmos, número 119. Quem tiver com a Bíblia aí. Ai, meus No queridos. Pai do Senhor, no verso de número 97. Salmo 119, no verso de número 97, que diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Beleza? Então já grava aí o Salmo de 119, verso de número 97. Vamos lá. Os irmãos que estão chegando agora, o meu material não é o igual da EPOAD, mas segue, que eu estou sem um livro da EPOAD, mas fique tranquilo. A poesia hebraica, a natureza da poesia. Qualquer que seja a língua, o povo, a cultura, a literatura poética, se destaca não apenas por sua beleza, mas também pela facilidade de utilizar. Em memorizar a sua mensagem. Até hoje, quantos já não recitaram a célebre frase de Shakespeare: ser ou não ser, eis a questão, né? Ele nos dá esse entendimento de que é fácil gravar alguma música, algum cântico, alguma poesia em si. Quem não conhece a primeira estrofe da canção do exílio, Minha Terra Tem Palmeira Onde Canta o Sabiá, né? Às vezes, desculpa, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Isso são poesias que é descrita por Gonçalves Dias. A mensagem poética causa mais impacto nos sentimentos e afetos humanos do que a mesma mensagem no discurso prosaico, né? Então, esses livros que nós vamos estudar agora, a sua mensagem, na leitura em que vamos ter, na medida em que vamos conhecendo e aprofundando com eles, a leitura vai mostrar para nós que é um livro poético e que vai passar também para nós um conhecimento a respeito da palavra do Senhor, dos seus ensinamentos. Essa é a natureza da poesia em si, né? Grandes homens, pelo mundo afora, conseguem compor, escrever, serem grandes compositores, fazerem grandes poesias, mensagens cantadas, e que mostra-nos o talento e mostra-nos a característica de como ele é uma pessoa talentosa para escrever um poema ou um cântico. Vamos lá. 2, é o paralelismo. A característica da poesia hebraica não é a rima nem a métrica, é sim o paralelismo. Esse recurso literário é a equivalência no pensamento ou na linguagem entre os membros de cada cláusula da unidade de pensamento.
Há uma variedade muito grande deste paralelismo. Por exemplo, repetir um pensamento em outras palavras. Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Outro exemplo é o de marcar um profundo contraste com a ideia principal. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo de número 1, verso 6. E isso é o que nós temos de paralelismo. É uma forma, uma maneira de dizer de uma linguagem bem simples, mas mostrando para nós a forma correta, né, de um pensamento que a pessoa está tendo. Olha só, para nós temos uma variedade muito grande deste paralelismo, por exemplo, repetir um pensamento de outras pessoas. O acróstico, isso tudo está nos livros poéticos, tá? É muito comum na poesia hebraica. Sua ênfase está no uso de 22 letras do alfabeto hebraico e pode ser construído em versículos seguidos ou em grupos de 2 e 3 versículos. No Salmo de número 119, cada letra é usada para cada seção de 8 versículos, começando cada um deles com uma letra da repetição da respectiva seção. Os 8 primeiros versículos começam com a letra Aleph no texto hebraico e assim por diante. O Saltério de Israel. Bem? O Saltério de Israel. Título. Seu título em hebraico é Telhim. Jesus. Terrilim, que significa louvores. O meu hebraico é complicado, hein, irmão? Eu não sei muito falar as palavras em hebraico. Mas tem um significado de louvores. O nome Salmos vem da Septuaginta, psalmos, do verbo grego psalo, que significa tocar instrumentos de cordas. Este verbo aparece 4 vezes no Novo Testamento, no grego, com o sentido de cantar louvores. Aparece lá em Romanos capítulo 15, verso 9, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 15, Efésios capítulo 5, verso 19 e Tiago capítulo 5, verso 13. A autoria. Eles foram produzidos desde Moisés até o pós-exílio. E vai lá no Salmo de número 126, verso 1, verso 3. Num período de cerca de 1000 anos. A maioria deles tem Davi, né, como autor, o maravilhoso salmista de Israel. Outros são de autorias de filhos de Asaf e Corá, famílias levitas dedicadas ao louvor. O conteúdo. Os salmos são dedicados, os salmos são didáticos, devocionais, históricos, proféticos, de louvor e adoração a Deus. Na leitura da Bíblia, geralmente é Deus quem fala com o homem, mas nesta parte das Escrituras, em geral, é o homem que fala com Deus. Os salmos messiânicos, que também são citados, vão falar de Jesus como do seu sofrimento, e ele cita alguns aqui, ó, Salmo de número 22, verso 1, né? Da sua ressurreição, Salmo de número 16, verso 8 a 10, e de sua ascensão, Salmo de número 24, verso 7. Beleza? As estruturas. Aí não tá quente, não? Menino, aqui tá um calor. Tô suando aqui. Tô suando parado. Pensou nisso? A estrutura dos salmos. Sua divisão. Começa por volta do ano 450 antes de Cristo. Esdras reuniu estes salmos e pôs em fora
em forma ordenada. Os judeus chamam cada salmo de capítulo, perek, né? O perek, em hebraico. Mas cada salmo em si constitui um pequeno livro e não um capítulo. Eles são divididos em 5 grupos, à semelhança do Pentateuco, tanto na Bíblia hebraica como na Septuaginta, né? O livro 1 vai do número 1 até o número 41 dos Salmos. O livro 2 vai do 42 até o 72. Livro 3, que vai do 73 até o 89. Livro 4, isso é na divisão da Septuaginta, tá? Livro 4 vai do 90 até o 106. O livro 5, do 107 até o 150. O último livro compreende os cânticos dos degraus e os salmos de aleluia. E daqui a pouco nós vamos chegar lá. Vocês já observaram que algumas bíblias falam numa palavra escrita assim, selar, dentro dos salmos? Já observaram isso? Já, Pai Senhor. Já observaram, né? Agora nós vamos saber o significado, porque todo mundo quer saber, ninguém explica, né? Vou contar para vocês. Selar é de significação incorreta ou incerta, né? Não se sabe se serve de sinal para uma pausa ou para uma mudança de piano para o forte, né? Temos que parecer indicar uma pausa no cântico, enquanto os instrumentos continuam a tocar, ou enquanto se introduz uma doxologia, ou uma exclamação dos adoradores como amém, aleluia. Ela é usada 71 vezes nos salmos. Ela aparece lá pelo salmo do verso 3, ou no salmo de número 3, verso 2, e vai nos salmos de Abacuque, que é lá pelo salmo, o capítulo 3, verso 3, do 9 a 13. Também vai ter uma outro vocabulário que não aparece com tanta facilidade, mas é um vocabulário que algumas bíblias nos mostram. Igaion, ele aparece no Salmo de número 9, verso 16, que significa um vocábulo musical de significação incerta. É a mesma palavra, é traduzida como somo, solene, no Salmo 92, verso 3, e na meditação do Salmo 19, verso 4. Aí nós vamos ter algumas curiosidades aqui. Na Septuaginta, os salmos do número 9 e 10 formam um só. A partir daí, o Salmo 11 torna-se o Salmo 10. É que nossa Bíblia tem essa divisão, né? Esta diferença ocorre até o Salmo 112. O Salmo 114 se funde com 115, tornando-se 113, e o 116 é dividido em 2, tornando-se em 114 e 115. O Salmos 147 é dividido em 2, terminando o saltério com um total de 150 salmos. Fica legal, né? Aí a gente vai entendendo algumas particularidades dos salmos, né? Do livro dos salmos, dos livros poéticos. Vamos lá. Os versículos no cânon judaico. A numeração dos versículos do Salmo na Bíblia hebraica é contada a partir da sua epígrafe. Por isso, estes salmos, às vezes, são acrescidos, né, de um versículo, como no Salmo 92, cuja epígrafe hebraica diz, aí eu não vou poder ler, aqui eu vou ler como está aqui na nosso português, Misomor, Shir, Yom, Sabat, né? Esse meu hebraico é maravilhoso. Salmo e cântico para o dia de sábado. Isso quer dizer. Acontece também de esta epígrafe se fundir com
o primeiro versículo. Como no Salmo, muito que as pessoas não conhecem, Salmo de número 23, onde aparece na epígrafe, o que a epígrafe é aquela introdução rápida que está acima do... aqui, vou abrir aqui para vocês terem. O Salmo de número 23, olha só. É o que está, não vai mostrar, mas é o que está em cima aqui, ó, na epígrafe aqui, ó, que vai dizer, ó, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Essa pequena informação aqui que é contada, que está acima do texto, né? Nós vamos ter em mente o que é que o texto está falando para nós. E olha só, ela vai dizer, que aparece na epígrafe lá do Salmo de número 23, no cânon judaico. Mais uma vez, eu peço perdão para você que está ouvindo o meu hebraico, tá? Vou ler em português aqui, da forma que está aqui, ó. Mismor le David, que significa cântico de Davi, né? Que se junta diretamente ao primeiro versículo. Assim, Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Beleza? Isso aí são curiosidades dos nossos salmos. E tem um que quase ninguém conhece. Eu vou pedir àqueles que estão com a Bíblia aí em mãos, abrir no Salmo de número 120. Enquanto você procura aí, eu vou me enxugar aqui que eu estou derretendo. Abre lá, no Salmo de número 120. Qual o versículo? Não, só abre lá, só abre lá. Ana Patrícia disse que quer ler o Salmo 120. A gente começa a ler o Salmo 119. Por que eu pedi para vocês abrirem aí? Porque a partir daí até o Salmo 134 é conhecido como os Salmos de degraus, cânticos dos degraus, ou Salmos de romagem. O que é isso? Aí tu marca, do Salmo 120 até o Salmo 120 é o início, e o Salmo 134 é o término desses salmos. Então, ó, vai ter esse lapso aí de 14 salmos. Esses salmos são chamados pelos judeus cânticos dos peregrinos, pois estes salmos eram cantados por ocasião da peregrinação a Jerusalém, nos dias festivos. Então, em tempo de festa, tabernáculo, Páscoa e outras festas, os judeus que estavam longe da capital iam peregrinando até Jerusalém, eles cantavam esses salmos. Iam cantando, cantando até chegar em Jerusalém. Por isso que eles são conhecidos como salmos de romagem, ou salmos de cântico dos peregrinos, ou cântico dos degraus. Olha só. Pois estes salmos eram cantados por ocasião da peregrinação a Jerusalém, em dias festivos. Em hebraico aparece a epígrafe, mais uma vez eu vou pedir perdão, mas quer Shebi Malot. Eu com meu hebraico aqui, misericórdia, né? Mas que quer dizer cântico de subida, elevação ou ascensão. Eu vou até parar de ler em hebraico, senão vocês vão me expulsar da live aqui. Mas vou aqui que quer dizer, né? Cântico de subida, elevação ou ascensão. Uma referência aos 15 degraus que davam acesso ao pátio superior do templo. Então, do 120 até o 134, são 15 salmos que são referente a esses 15 degraus, né, de subida para o templo, e que são estes salmos que trazem a esta epígrafe, né, 120 até o 134. Então, a nossa conclusão aqui é nessa primeira parte, apresentando para nós os livros poéticos, né, são poesias hebraicas. O de Jó aborda o problema do sofrimento. No livro de Salmo, nós vamos ter inários do povo, sendo que muitos são de autoria de Davi, um dos grandes reis daquele tempo. O livro dos Provérbios agrupa os provérbios de Salomão, filho de Davi.
afamado pela sua sabedoria. O livro de Eclesiastes, ou a da sabedoria, é também atribuído a Salomão. Os cantares ou os cânticos em linguagem simples e sem qualquer malícia para a época, narra o idílio de dois noivos, como alegoria da felicidade conjugal, da fidelidade que Deus espera do seu povo, e profeticamente da relação de Cristo com o seu povo, a igreja. E a poesia do Antigo Testamento abrange as narrativas e os discursos proféticos. Em o Novo Testamento, a poesia é rara, né? Dificilmente alguém escreve poesias numa segunda língua. É mais correto escrevê-la na sua língua pátria. E isso talvez justifique esta escassez, pois o grego, com exceção de Lucas, era a segunda língua dos escritores do Novo Testamento. Amém? Então aqui eu já vos apresentei o início dos nossos livros poéticos. Ok? E aí vocês vão agora, você sabe o que, né, o que significa selar. É uma palavra incerta, mas que significa uma pausa na hora. Imaginando aqui, né, o que a gente tem em mente. O povo estava cantando e aí vinha, igual uma partitura. Eu não sei se tem músico aqui que toca instrumentos musicais, né? Na parte, olha aí, o Guto é músico. Então, na partitura, né, tem as cifras, né, as notas musicais, e eu não entendo muito, assim, vagamente, mas tem um sinal que vai mostrar uma pausa, né, para dar um início de volta, o momento ali, para que o cantor saiba, né, qual o tempo da música e que tempo vai ser tomada ou tornada a música de volta, né, e assim sucessivamente. A pausa é a nota mais difícil de ser colocada. Porque geralmente o cara quer ouvir o som e a pausa você não consegue. E aí é uma das mais difíceis. Até o ser humano mesmo, às vezes, é difícil de dar uma pausa, né? É verdade. É verdade. Então vamos lá. Chegamos agora e eu pego, se vocês estão com o livro da iPod aí, vamos lá para o livro chamado de Jó. Livro de Jó. Eu particularmente, eu gosto muito desse livro. Ele é muito lindo, explica muitas coisas a respeito dele. Mas vamos lá. A sua autoria. Já não tenho nada aqui, não dá nem para me oferecer. Alguém sabe quem escreveu o livro de Jó? Aqui no livro está dizendo que é desconhecido, mas está dizendo que pode ter sido Eliú. Eliú. É, Alguns eruditos. Oi. segundo, eu não tenho certeza, mas segundo, ele é o livro mais antigo que tem na Bíblia, né? Isso. Ele é o livro mais antigo da Bíblia, cronologicamente, né? Foi escrito antes de Gênesis. Os eruditas atribuem a escrita do livro de Jó a Moisés. Outros atribuem a um dos antigos sábios, cujo escrito podem ser encontrados em Provérbios ou Eclesiastes. Talvez o próprio Salomão tenha sido seu autor. Talvez. Né? Aquela dificuldade que nós temos até hoje a respeito do livro de Hebreus, que alguns não sabem quem escreveu. Alguns dá a sua autoria do livro de Hebreus para Paulo, o apóstolo Paulo, e alguns dizem que foi da escola do apóstolo Paulo. É a mesma coisa nesse caso aqui do livro de Jó. Mas nós vamos lá em frente para a gente dizer. A nossa EPOD diz que é Eliú, né? Mas mesmo assim ela também vai dizer que é incerto, né? Mas vamos lá. Ó, a autenticidade e a inspiração do livro de Jó também são provados pelos antigos hebreus, pelo fato de serem e terem incluído em seu canon na Bíblia. Um fato notável, visto que o próprio Jó não era israelita. Além das referências feitas por Ezequiel e por Tiago, o
o livro é citado pelo apóstolo Paulo, mostrando, é citado lá em 1 Coríntios, capítulo 3, 19. Prova poderosa da inspiração do livro e a sua surpreendente harmonia com os fatos provados da ciência. Como se poderia saber que Deus supende a terra sobre o nada, quando os antigos tinham os conceitos mais fantásticos sobre como a terra era sustentada. Isso vai ser citado lá em Jó 26, 7. Um conceito que se tinha na antiguidade é que a terra se apoiava em um elefante e que estava em pé sobre uma grande tartaruga marinha. Porque não reflete o livro de Jó tal tolice? Obviamente, porque Deus, o Criador, forneceu a verdade mediante inspiração. As muitas outras descrições da terra e as suas maravilhas, bem como dos animais selvagens e das aves dos seus habitats, são tal exatas que só o mesmo Deus poderia ser o autor e o inspirador do livro de Jó. A data. Nós temos lá os procedimentos, os costumes e os estilos de vida geral do livro de Jó, são do período patriarcal. Na Epoade, aí, no livro de vocês, está dizendo o quê? Pode falar alguém. Patriarcal mesmo. Patriarcal. Ah, tá. Por isso que eu estou dando aqui para não ter divergência, né? Para mim vai dizer aqui, ó, cerca de 2000 a 1800 anos antes de Cristo. Apesar dos estudiosos não concordarem quanto à época em que foi compilado este livro, esse texto é, obviamente, o registro de uma tradição oral muito antiga. E aqueles que atribuem este livro a Moisés acham que a história surgiu lá pelo século XV antes de Cristo. Outros acham que surgiu lá pelo século II antes de Cristo, e a maior parte dos conservadores atribui Jó, vai dizer aqui, no período do salomônico, pela metade do século X. Por isso que vai ter essas divergências a respeito do livro de Jó. Que a gente sabe de certeza que ele é um dos mais antigos, né? Porque se ele for o mais antigo, de fato ele foi escrito por Moisés, né? Então é sempre essas divergências que a gente vai ter quando vai para dar a data, que é sempre uma complicação. Vamos lá. Pastor, e Uhum. algumas histórias dentro dele vai identificar com as histórias que Moisés escrevia, né? O estilo de Moisés Isso. escrever, por isso a atribuição, né? Para Uhum. Moisés. Essas. O camarada tem que provar lá, pega um texto do livro de Moisés, lá dos Pentateuco, e aí pega a leitura desse texto do livro de Jó e aí vai comparar. Porque não tem, né, o autor, né, quem de fato escreveu. Por isso que ele vai ter essa noção de dizer quem escreveu de fato de direito. Né? Mas vamos lá. Alguns salmos também foram escritos por Moisés, né? Sim, sim, sim. Se eu não me engano, tem uns salmos, deixa eu ver aqui rapidinho, é um salmo bem conhecido. Deixa eu ver aqui, Quando a gente fala salmo de Davi, mas esquece que Moisés também escreveu alguns, né? Escreveu. Ó, o salmo de número 90 é de Moisés, de autoria de Moisés. Alguns ainda vão dizer que o salmo de número 91, né, por ter também tem essa ligação com Moisés, porque ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Dá esse ponto para Moisés, né, dessa autoria. Mas tem vários salmos aqui, tem um salmo em particular que eu vou deixar para no final da live, no final da aula, que é um dos salmos mais tristes da Bíblia. Que ele começa triste e termina triste.
Deixa eu só lembrar qual é. Que ele termina triste começa triste e termina triste. Eu vou lembrar aqui e vou falar para vocês. Se eu não esquecer, né? Não posso esquecer. Vamos lá. A época da provação de Jó foi muito depois dos dias de Abraão. Foi num tempo em que não havia ninguém igual a Jó na terra, um homem íntegro e reto. Este parece ser o período transcorrido entre a morte de José, lá pelo ano 1657 a.C., um homem de notável fé, e o tempo em que Moisés iniciou o seu proceder de integridade. Jó distinguiu na adoração pura durante este período em que Israel estava contaminado com a adoração demoníaca do Egito. Ademais, as práticas mencionadas no primeiro capítulo de Jó aceitar a Deus, a Jó como o verdadeiro adorador, indicar os tempos patriarcais em vez de períodos posteriores, né, que dá relativamente ao ano de 1513 antes de Cristo, quando Deus passou a lidar exclusivamente com Israel, lá sobre a lei, né, e assim dando a margem à longa vida de Jó. O livro parece abranger um período entre 1657 antes de Cristo até 1473, no ano em que Moisés morreu, né? O livro foi completado por Moisés algum tempo após a morte, quer dizer, alguém terminou o livro, enquanto os israelitas estavam no ermo, né? Estavam ainda peregrinando. Uma Porque, pergunta, pastor. diga, Pastor, o poéticos, livros poéticos, por que o nome poéticos? Eles têm uma certa de verdade ou existe, eu vou usar o nome mais certo, uma falsidade nesse nome? Por que esse nome poético? tu chegou depois, né? Eu já tinha falado. São poéticos porque são poesias. Quando a gente fala poesias para nós aqui, a gente lembra das poesias que eram de grandes poetas, né? Daqueles romantismo, aquelas coisas que falavam, os escritores falavam a respeito de conquistar uma mulher. Amor É, é o fogo que não arde, é a dor que Então não e isso é coisa inventada, então. Poesia é na, coisa inventada. a poesia que nós temos aqui na nossa Bíblia ela não é inventada, né? Ela tem uma veracidade. É mostrando a adoração dos homens para com Deus, né? Mostrando como o homem deve adorar a Deus. E em Ah, cima disso nós vamos ter. eu estou me referindo ao livro de Jó, né? Porque o livro de Jó, no meu ver, ele não se adapta à poesia, não tem uma beleza, né, para ser poética, né, do sofrimento de Jó, da forma que Deus age com Jó, porque Deus era sabedor, né, que Jó, o próprio Deus vai dizer que Jó era um homem temente, fiel e o melhor possível para ele. E assim mesmo Deus faz com que Satanás vai e toque na vida de Jó. E Deus sabendo que Jó era íntegro, né? Uhum. Então, eu não vejo uma poesia, né, na vida de Jó, uma coisa bonita. Sim, não, mas a poesia não quer, não quer dizer que seja completamente lindo, né? Mas que vai contar coisas trágicas, como a vida de Jó, né? O sofrimento de um homem que foi testado em todas as áreas, né? Ele viu a destruição da sua família, a perca dos seus filhos, a perca de tudo que ele tinha, mas mesmo assim nós vamos ver que o Eterno restitui lá no final, restituindo em dobro, dando uma família completa de novo. Mas E aí ele ele foi testado por quem? Por Deus ou pelo diabo? aí é que tá. Deus permitiu, o Eterno permitiu a ação demoníaca, né, na vida dele.
E aí tem aquela máxima, né? O diabo, o Eterno disse, ó, pode tirar tudo, menos a vida dele. Porque quem dá testemunho de Jó é o Eterno, né? Tem visto meu filho Jó? Isso. Mas também tu dá tudo para ele é fiel. Ele diz, é mesmo, é fiel, íntegro, homem justo. Quem dá o testemunho é o Eterno, né? Na vida de Jó. Então, pode dar permissão de Deus, as lutas, as dificuldades, mas o diabo aproveitou a deixa e foi para destruir, mas mesmo assim, Jó, alguns vão dizer que Jó peca naquele momento de tentar questionar a Deus, né? Mas depois ele cai em si, e ali tem um amadurecimento de Jó, quando Deus vai esperar, onde tu estava quando eu criei tudo isso? Onde tu estava? Aquela explicação, né? Mas Jó compreende a máxima do Eterno, e nós, claro, né, nós como seres humanos que estamos aqui da visão ocidental, né, uma visão capitalista, uma visão de querer ter uma vida confortável, olhando para a vida de Jó, vai dizer, como é que pode acontecer tudo isso e ele se manter íntegro, né? Como pode acontecer tanta luta, tanta batalha na vida dele e o camarada se manter íntegro, né? É simplesmente um exemplo para nós em que as lutas, as dificuldades, eu crendo no Senhor Jesus, sempre eu terei a resposta e o sustento para minha vida e passarei por essas dificuldades, porque Deus é maior. Fala? Né? Pode falar, Gu. A poesia em si não quer dizer coisas só boas, não. Na verdade, as Não, poesias. a poesia é coisa boa. Não, calma aí. As poesias, os autores, eles faziam poesia para amenizar situações ruins que eles estavam passando. Inclusive, os poetas eram os caras mais perseguidos. Era uma forma de uma parábola que eles usavam para poder amenizar as situações. Era tanto que a maioria dos poetas eram perseguidos e mortos também. Deve ser a origem desse sentido do livro, deve ser essas também. Porque a poesia de Jó, ela vai contradizer. Por exemplo, o diabo, depois que foi expulso do céu, que foi jogado por terra, ele pôde voltar de novo, É. né? Porque aqui vai dizer que ele foi numa reunião quando Deus estava com os seus anjos e ele compareceu nessa reunião. Aí está mostrando que ele voltou. Uhum. Uma vez que ele voltou, e ele não pode voltar. E a outra é essa parte onde Deus sabe que Jó é íntegro e vai fazer a felicidade do diabo. Porque o diabo, quando ele vem tentar Jó, que bota todas as pragas, mata a família, mata tudo, o Satanás fica feliz, enquanto o Jó está em sofrimento. Entendeu? Tô entendendo. Aí tu tá tendo aquela visão, dizendo, dando ao nosso entendimento aqui, é que, vamos lá, assim, uma ótica. Nós temos que entender a linguagem do escritor. Uhum. Né? Nós temos uma literatura aqui, brasileira, chamada literatura de cordel. Né? São pequenos livretos desse tamanho que os nordestinos, lá nos anos 40, 50, 60, usou muito para denunciar a sua pobreza. Né? Uhum. Ah, né? Usou muito. Interpretações humanas. Ele estava contando a sua pobreza lá, da forma que vivia no Nordeste daquela época, né? De Uhum. fome. Isso. Nós temos também aqui a dificuldade da escrita do escritor, né? A forma que ele teve, da visão que ele consegue passar para nós, né? Então, mas Uhum. fique tranquilo, poesia não quer dizer simplesmente coisas boas. Poesia também significa uma história contada também em uma estrutura poética, que é o livro de Jó. Não quer dizer que seja uma poesia, literalmente. Está em estrutura poética. Né? E ele se compara a isso, né? Ligado a isso. Então, fique tranquilo. A respeito de Satanás, alguns vão dizer, por ele ser, né? Essa é a linguagem do escritor. Ele vende, o Eterno diz, de onde tu vende?
rodear a terra, né? De ficar observando a vida humana, né? Uhum. E aí, o Eterno faz a pergunta: tem visto o meu filho Jó? Sumiu? Né? Cadê? Ele até aqui tá aqui, ó. No capítulo 2, né? Ele vai dizer aqui, ó, e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará a tua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, rouba, porém, a tua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de chagas malignas. Essas chagas malignas aqui dá o entendimento de ser câncer, né? Desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó tomando um pedaço de caco de telha, aqueles furúnculos, aquelas chagas, coçava pra caramba, para raspar com ele as feridas. Assentou-se no meio de cinzas. E então a sua mulher disse: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Assim sucessivamente a história vai nos contando a magnífica história de Jó. Então não quer dizer simplesmente uma história poética, não quer dizer uma linda história, mas mostra para nós um começo trágico, né? Mas mostra no fim uma, uma manifestação gloriosa da mão de Deus na vida de Jó. Ei, pastor. E aí a Hum, poesia em si, a gente vai notar que ela esconde algumas coisas por trás das falas, né? Eles usavam ela como tipo uma parábola mesmo. Por exemplo, quando eles falavam em flor, quando eles falam em flor na poesia, que só tem maiores, né? Geralmente era o órgão genital da mulher. Né? Então, eles usavam dessa forma para encobrir certas coisas. Por que que hoje foi acabando mais a poesia? Porque está tudo liberado, está tudo. Então vai perdendo a estrutura, né? uhum. Não, isso aí eu não sabia não, hein? Aprender aqui também. Então, deixa a flor quieta. Misericórdia. Vamos lá. Ai, cadê onde eu parei, Jesus? Ah, tá aqui, tá aqui. Assim, dando-se a margem à longa vida de Jó, o livro aparece, abrangeu o período entre 1657 até 1473, ano em que Moisés morreu. O livro foi completado por Moisés algum tempo após a morte de Jó, enquanto os israelitas estavam no ermo. Porque dizemos que Moisés foi o escritor? Isto está de acordo com as mais antigas tradições entre os eruditas, tanto judeu como cristão primitivo. O vigoroso estilo autêntico da poesia hebraica, nós também responder a pergunta também. Tem aqui também a pergunta do irmão Nildo. A nossa poesia brasileira é ligada muito com a poesia de Portugal, né? Aquele estilo poético. Nós temos também entender também as poesias de outros países, né? Aqui é uma poesia hebraica, né? Um estilo mais daquele povo, de um lado mais oriental. Estilo hebraico empregado no livro de Jó e torna evidente que era uma composição original em hebraico, o idioma de Moisés.
não poderia ter sido traduzida de outro idioma, como o árabe. Também os trechos em prosa têm mais forte semelhança com o Pentateuco do que quaisquer outro escrito na Bíblia. O escrito deve ter sido israelita, né, o escritor, como Moisés o era, porque aos judeus foram confiados as proclamações das palavras de Deus. Isso está escrito lá em Romanos, capítulo 3, verso 1 a 2. Eu vou até ler aqui para a gente ficar bem consciente. Romanos, capítulo 3, verso 1 a 2. Isso lá o apóstolo Paulo, né? Aqui. Romanos 1, capítulo 3, versículo de 1 a 2. Diz assim: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muito em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então, foi confiada aos hebreus para transmitir a palavra de Deus. Vamos lá em frente. Depois de ter sido atingido a maturidade, Moisés passou 40 anos em Midian, e que não ficava distante de Uz, onde poderia obter as informações pormenorizadas registradas em Jó. Mais tarde, quando passou perto da terra natal de Jó, durante a jornada de 40 anos de Israel pelo ermo, Moisés podia ficar a par e registrar no livro os pormenores finais. Agora vamos fazer um contexto histórico aqui. Essa explicação toda foi tentando nos mostrar a autoria e a data. Então, de fato, de direito, é o livro mais antigo da Bíblia que nós temos, que nós sabemos e que temos. Contexto histórico. A pessoa que lê a Bíblia, do começo ao fim, não achando nenhuma data no livro de Jó, poderia pensar que fora escrito depois de Esther, o livro anterior nas nossas Bíblias. Mas a evidência sugere que Jó viveu bem antes de Esther. Vamos observar alguns fatos. Isso estamos mostrando aqui se a pessoa pega de Gênesis e Apocalipse, hein? A posição de Jó no Velho Testamento. Ele vai dar uma orientação para nós. É devido ao estilo literário da sua literatura. Normalmente reconhecemos os 4 ou os 5 divisões principais do Velho Testamento. Os primeiros 5 livros que nós sabemos são os Pentateucos, explica a origem do mundo, dos homens e especialmente do povo israelita. Os próximos 12, que vai de Josué a Esther, segue a história dos judeus, da conquista da Terra Prometida até o cativeiro babilônico e o retorno da terra. Os próximos 5, de Jó até Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, são livros de sabedoria e louvor. Os últimos 17, que é Isaías até Malaquias, são livros proféticos, que relatam algumas pregações de alguns mensageiros de Deus daquela época, e às vezes os livros proféticos são divididos em 5 maiores e 12 menores, conhecidos como profetas maiores e os profetas menores. Percebemos que Jó não segue Esther. É o primeiro dos livros de sabedoria. 2. Aí vem os sacrifícios de Jó. Na época dos patriarcas, vários servos de Deus faziam sacrifícios em diversos lugares. Uma vez que o povo de Israel chegou à Terra Prometida, foi proibido para os judeus oferecer sacrifício em outros lugares, a não ser no local designado por Deus. Isso é citado lá em Deuteronômio, capítulo 12, do verso 1 ao verso 14. Além disso, somente os sacerdotes levitas faziam este sacrifício. Também é citado no livro de Levíticos, capítulo 14, versículo de número 19. Se Jó fosse israelita, vivendo sobre a lei dada por meio de Moisés, ele não teria direito de fazer os seus próprios sacrifícios em outros lugares, como fez com a aprovação de Deus. E é citado em Jó, no
número 1, do verso 5, e Jó, no número 42, verso 8. A idade de Jó. Alguém sabe? No início do livro de Jó, achamos um homem casado com 10 filhos, só esse pouquinho, adultos e muitas posses. Depois de suas experiências com o sofrimento e os debates com os seus amigos, Jó ainda viveu 140 anos, que é relatado lá do número 42, verso 16, verso 17. Ao todo, a vida de Jó certamente chegou perto dos 200 anos. E talvez ele tinha ido muito além dessa idade. Sabemos que os homens, nos primeiros capítulos de Gênesis, atingiam idades bem avançadas. Depois do dilúvio, as idades começaram a diminuir. Abraão viveu 175 anos, Isaac viveu 180 anos, Jacó 147 anos, José 110 anos, e depois do livro de Gênesis não há registro de ninguém que viveu mais do que 140 anos ou mais. Né? Este fato surge que Jó se encaixa na época dos patriarcas, talvez durante ou antes do tempo de Abraão. Quem levantou a mão, fale. É tia P? A paz do Senhor. Jó não viveu 210 anos, não, pastor? É isso que eu estava dizendo aqui, né? Chegou perto ou pode ter passado, né? Ter vivido além dos 200 anos, né? Porque aqui a minha narra que ele viveu há 210 anos. Eu disse aproximadamente, ó, chegou perto dos 200 e talvez tenha passado, ido além, né, dos 200 anos, né? Aí pode dar esses 210 aí, mas fica tranquila, não interfere nisso não, pode ficar sossegada. Porque dar a certeza de uma data, para isso nós temos que ter relato histórico, né, mais palpável, e isso sempre é dificuldade, né? Não sei se eu contei para vocês, acho que não. Se eu não contei, me desculpe por recontar. Esses dias, não está com 6 meses, foi provado e comprovado a veracidade de Davi, do reinado de Davi. Acharam uma pedra que tem, são 7 linhas que a pedra tem escritas nela, cravadas, né? E numa dessas linhas está escrito assim, a cidade de Davi. Só o fato de ter dito isso mostra-nos a veracidade de que houve, né, um homem chamado Davi e houve uma cidade com esse nome, que é a citação que eles dizem para Jerusalém, né? Então, aí tem a veracidade de que verdadeiramente existiu Davi, né? Então, veja como isso é mais provado e comprovado com a ajuda da arqueologia. Seria fácil se nós tivéssemos aqui o relato completo, exaustivo de toda a Bíblia, né? Seria maravilhoso, né? Pegar uma história do início ao fim, totalmente completa, né? Sem pôr e nem tirar. Tudo ali, certinho, né? Um relato completo, exaustivo. E aí sim a gente teria a certeza de que ele passou por essas coisas, esses sofrimentos, essas lutas, porque mostraria a riqueza dos detalhes, como tem no livro de Jó, né? A essas riquezas de detalhes. Alguns, para vocês que não sabem, alguns eruditas questionam a veracidade da história de José, lá no Egito. Alguns dizem que José foi uma história inventada, uma parábola, né? Mas toda parábola tem um ar de ter uma veracidade, de ter uma realidade por trás dela, né? Então, eu não quero usar
aquilo que o irmão Nildo disse da aula passada, lembra quando ele disse que algum professor, algum outro pastor disse, Deus vai explicar isso no final, quando a gente já chegar na eternidade, né? Eu não quero usar esse termo, porque senão dá o entendimento que a gente está ficando preguiçoso, mas não é. Mas a Bíblia vai nos mostrar isso, e vai nos mostrar essa veracidade, né? Claro que vai ter ajudas externas de outras matérias, né? Como a própria história, a própria arqueologia, que vai, ao longo do tempo, provar a existência, né? A existência desses homens da Bíblia Sagrada. Né? Pastor, no caso de José, tem a própria escravidão, que Sim, Deus usou José para que o povo fosse escravo, né? Então, só pela escravidão já tem como falar de José. sim, e é provado que naquela época houve, tem as datas, né, eles conseguem calcular, eles provam que houve uma grande fome naquela época, naquele tempo, naquele mundo antigo. E por movimentação, que a Bíblia vai dizer, que o José chama os seus pais, né, e vão todos lá para o Egito, que era a nação mais forte da época, que tinha mantimentos para sustentá-lo naquele tempo. Né? E aí, claro, a nação cresce, os israelitas, crente é um negócio terrível, né? Cresce da noite pro dia, assim, né? Pá, igual preá, né? Igual coelho, né? E aí foi se explodindo e tomou uma forma gigantesca e que a gente vê que até eles gostaram muito do Egito, né? Quando foi para sair, teve aquelas confusões todas lá. E ainda é provada as pragas que tiveram no Egito naquele tempo. Tudo isso é provado, né? Tudo isso houve naquela época, né? Aqueles escritos, que eu deixo eu lembrar o nome, tem as pirâmides, né? Aqueles escritos que são feitos nas paredes das pirâmides, se eu não me engano, eu acho que é aerogrifos, uma coisa assim. São aquelas palavras, aquelas ilustrações que são colocadas na parede da época, né? Tem lá relatado que passaram por grandes dificuldades, grandes situações, e por um Deus de um povo, e ele diz, isso aí tudinho está lá escrito, né, na linguagem escrita nas paredes, né, daquela época, que ainda estão em pé. Né? Só a menção das pirâmides do Egito já é uma prova da existência. Né? Vamos lá. Onde eu parei, Jesus? Me ajuda. Aonde? Na Ah, idade tá. de Jó. Na idade de Jó, 200 anos. Isso, ou 210. Jó sem privilégio. Sem o privilégio que nós temos de estudar a história de milhares de anos da fidelidade de Deus como homem, com os homens, se mostrou fiel a Deus. O exemplo dele de enfrentar calamidades com plena confiança em Deus nos desafia hoje. E nós temos a vantagem de podermos ler o livro de Jó e dezenas de outros livros que mostram a fidelidade e a bondade do Senhor. De acordo com a enciclopédia britânica, o livro de Jó é muitas vezes contado entre as obras-primas da literatura mundial. Entretanto, o livro é muito mais do que uma obra literária prima, né? Jó se destaca entre os livros da Bíblia em exaltar o poder, a justiça, a sabedoria e o amor de Deus. Revela com a clareza a questão em outros livros da Bíblia, especialmente em Gênesis, Êxodo, Eclesiastes, Lucas, Romanos e Apocalipse, e tem essa comparação. Ele vai dar uns textos aqui. Também Jó diz outros textos aqui, respectivamente. Ele vai falar para a gente conferir esses textos, mas mostra-nos o amor, a plenitude, a graça de um Deus criador, de um Deus libertador que acontece em Êxodo, um Deus que vai ser contado ainda lá no livro de Apocalipse, que ele vai vir buscar o seu povo, um Deus que é mostrado no Evangelho de Lucas, de riquezas de detalhe, que é Cristo, um Deus
que é descrito no livro de Romanos, que ali mostra a nós a justificação, né, da salvação que vem pelo sangue do Cordeiro, pela sua a sua morte e ressurreição Seu áudio na caiu cruz aí, do pastor. Calvário. Hã? Seu áudio aí. Tá desligado, não. Vocês estão me ouvindo bem? Estou vendo. Tá muito longe, será? Deixa Não. eu ver aqui. Melhorou agora? Uma pergunta rápida, pastor. O Jó poderia ter sido descendente de Abraão? Eu creio que não, né? Ele Porque ele era muito temente a Deus. Ele era tão temente que nas orações dele ele pedia perdão pelos pecados dos filhos que ainda não cometeram nas festas que os filhos iam, né? Então ele sim, tinha esse propósito, essa preocupação. Ele fazia jejum, oração, pedia perdão por ele e pelos filhos. Então ele era muito temente a Deus. E naquela época a gente vê que Abraão era um dos maiores, né? sim. Em, em temência a Deus. Por isso a pergunta que eu lhe fiz. A pergunta. Eu imagino, né, como ele viveu naquele tempo, ali na época do patriarcado, se ele não sabia da história de Abraão, ou Abraão sabia da história de Jó, né? Vamos ter isso em mente. Ou um ou outro sabia da história, né, de ambos. Então, vamos supor. Não estou dizendo que é o correto. Se Jó sabia da história de Abraão, Jó refinou ainda mais, né, e de orar, pedindo perdão dos pecados pelos filhos, né, que a gente não vê aí essa preocupação ali em Abraão, né, que Abraão gera Isaac maior. Abraão era um homem tão temente a Deus de fé, que ele leva para ser sacrificado, porque o Eterno pediu. Então, são esses detalhes, entendeu? Se fosse parentes, a Bíblia citava para nós, né? A Bíblia citaria para nós, mas eu quero crer ou que um sabia da história do outro, e assim sucessivamente, né? E aí eles aproveitam este exemplo, né, essa história, e refina com o Eterno, né? Refina, assim que eu digo, se aprofunda em conhecimento, em graça, e a fé fica amadurecida diante de Deus. Beleza? Vamos lá, vamos em frente, porque senão o tempo vai-se embora. A gente não termina o livro de Jó. Estão me buzinando aqui. Disseram que a gente só tem 3 aulas. Então tem que ser veloz. Vamos lá, o conteúdo do livro. A própria escritura atesta que Jó foi uma pessoa real. Ele é citado em Ezequiel, no capítulo 14, verso 14, e em Tiago, capítulo 5, verso 11. Jó era um gentil. Olha, acredita-se que era descendente de Naor. E aí, aí diz, ó, por isso que eu estava dizendo aqui, ó, a gente pode supor, irmão de Abraão, conhecido de Deus pelo nome o nome, eu mais uma vez eu pedi perdão aqui pelo meu hebraico, né? Meu Deus, Shaddai, né? O Todo-Poderoso. Há 30 referências de Shaddai no livro de Jó. Ele era um homem rico e elevava um estilo de vida meu Deus, seminômade, né? Seminômade. Uma pessoa que tem uns nômades, né, que fazem tendas, e aí quando chega um período vai-se embora, e aqueles que passam um período em alguns lugares e fica ali um determinado tempo, acabando-se o que a terra tem, eles vão partindo para outros lugares. O livro de Jó tem sido chamado de um poema dramático de uma história épica. O capítulo 1 e 2 são o prólogo que descreve o cenário da história. Satanás apresenta-se ao Senhor junto aos filhos de Deus e desafia a piedade de Jó, dizendo: porventura
teme Jó a Deus, né, vai mais longe e sugere que Jó perderia tudo o que possuía, amaldiçoando a Deus. Deus concede permissão a Satanás para provar a fé de Jó, e tinha privando de sua riqueza, de sua família e finalmente de sua saúde. 3 áreas, né? Mesmo assim, em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó, então, é visitado por 3 amigos, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar. Acho que é assim, Zofar. O Namatita, que ficam impressionados pela deplorável condição de Jó e permanecem sentados com Jó durante 7 dias, sem dizer uma só palavra. Pense nos amigos. 7 dias olhando para a tua face, sem dizer nada. Meu Deus, se fosse brasileiro, dizia, né? Meu amigo, sai dessa condição. A maior parte do livro é composta por 3 diálogos entre Jó e Zofar, seguido pelo desafio de Eliú a Jó. Os 4 homens tentam responder à pergunta: por que sofre Jó? Ele faz argumentando a partir de sua experiência, declara que Jó sofre porque pecou, argumenta que aqueles que pecam são punidos, e como Jó estava sofrendo, obviamente pecou. Bildade, sustentando a sua autoridade na tradição, sugere que Jó é um hipócrita. Também faz a inferência de que os problemas vieram então a Jó e que estava pecando, né? Isso lá está descrito lá em Jó, no capítulo 8, verso 6. Zofar condena Jó por verbosidade, presunção e pecaminosidade, concluindo que Jó estava recebendo menos do que merece. Menino, pensa nos amigos. E ele vai dizer lá, ó, pelo que sabe Deus, exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Está lá em Jó, capítulo 11, verso 6. Os 3 homens chegam basicamente à mesma conclusão. O sofrimento é consequência direta do pecado e a iniquidade é sempre punida. Argumenta que é possível avaliar a favor ou desfavor de Deus a alguém pela prosperidade ou adversidade material. Assume erroneamente que o povo pode compreender os caminhos de Deus sem levar em conta o fato de que as bênçãos e as retribuições divinas podem ir além da vida presente. Aí vem aqui algo interessante. Na sua resposta aos amigos, Jó reafirma a sua inocência, dizendo que a experiência prova que tanto o justo como o injusto sofrem. Obrigado, mano. Tanto o justo e o injusto sofrem, estão à mercê das condições desta vida. Deixa eu achar aqui que eu me perdi de novo. No caso, o injusto ele sofre por causa da consequência do seu pecado, né? Já o justo pelo... Como é que dá o nome? Pelo teste que Deus está fazendo na vida dele. E pela permissão de Deus ou pelos testes que o Senhor permite o ser humano passar. Ela vai dizer, ó, aqui, ó, Deus é maior do que qualquer ser humano. Isso significa que nenhuma pessoa tem o direito, a autoridade de exigir alguma explicação do eterno. Argumenta que o ser humano não consegue entender algumas coisas que Deus faz. Isso está bem realista para nós, até o dia de hoje, né? Ao mesmo tempo, Eliú sugere que Deus irá falar se ouvirmos, né? Irá falar se ouvirmos. A sua ênfase está na atitude do sofredor, ou seja, uma atitude de humildade levará Deus a intervir, né? Esta é a essência de sua mensagem. Em vez de aprender com o seu sofrimento, Jó demonstra a mesma atitude dos ímpios. Olha só, com Deus. E esta é a razão pela qual ainda está em sofrimento e aflição. Essa é a oposição de Eliú, o apelo de Eliú a Jó.
ele vai ter fé verdadeira em Deus, em vez de ficar pedindo explicação, mudar a sua atitude atual para uma atitude mais humilde. Não se deve concluir que todas as objeções dos amigos de Jó represente tudo o que se pensa de Deus durante nessa época. Na medida em que a revelação da natureza de Deus fosse fazendo conhecida através da história e das escrituras, descobrimos que algumas dessas opiniões eram incompletas. Evidentemente, isto não faz com que o texto seja menos inspirador antes de nós dar um relato inspirado pelo Espírito Santo dos incidentes com como realmente aconteceram. Quando os quatro concluíram, Deus responde a Jó. Isso é que é legal. Quando eles concluíram a resposta, Deus vai lá responder a Jó. Ele vai dizer, respondendo dentro de um redemoinho. A resposta de Deus não é uma explicação dos sofrimentos de Jó, mas através de uma série de perguntas. É uma conversa, literalmente, ali, que Deus tem, que o Eterno tem com Jó. Deus procura tornar Jó mais humilde. Quando relemos a fala de Deus por meio do redemoinho, tiramos 3 conclusões a respeito do sofrimento de Jó. Ele vai dizer aqui, vejamos. A primeira, não aparece a intenção de se revelar a Jó a causa dos seus sofrimentos. Deus não podia provavelmente explicar alguns aspectos do sofrimento humano, no momento em que este acontecia, né? Estava acontecendo na vida de Jó, sem o risco de destruir o próprio objetivo que este sofrimento é destinado a cumprir. É aquela situação quando o crente está passando por luta. O crente está passando por aqueles embates, as dificuldades da vida, e aí a primeira coisa que a gente tenta assimilar de Deus é ter uma explicação dele, né? Perguntar a Deus, por que eu estou passando por tudo isso? E aí Deus faz aquele voto de silêncio, né? Não diz nada. Só vai explicar no final de todas as coisas, né? Essa é a primeira pergunta que Deus, né, faz para Jó. 2, Deus se envolve com a realidade do ser humano. Jó e os seus sofrimentos são suficientes para Deus falar com ele. 3, o propósito de Deus também era o de levar a Jó a abrir mão de sua justiça própria, de sua defesa própria e sabedoria autossuficiente, de forma que pudesse buscar estes valores em Deus, né? Aquilo que o irmão Nildo estava dizendo aqui. Eu já tenho um entendimento naquela parte que ele diz assim que Jó orava pelos seus filhos, pedindo perdão dos seus pecados. Ali é um ponto que Jó tinha de autossuficiência, né? Se vangloriava na sua própria fé. E isso, pela permissão de Deus, Deus destrói isso em Jó e passa a mostrar a Jó dando uma visão diferente, que a autossuficiência está em Deus, né? Deus é autossuficiente e nós temos que estar vivendo debaixo desta graça, debaixo da presença dele, né? Compreendendo, assimilando o que Deus quer para as nossas vidas, né? E tendo esse entendimento real no nosso ser, dos nossos corações. Até hoje, o ser humano ele é complicado em entender por que passa por dificuldades, por que passamos por lutas. Nós temos que entender que estamos passando por essas dificuldades para ter uma intimidade ainda melhor com Deus, né? Quebrar o nosso eu e voltar-se para o Senhor Jesus, compreendendo ainda mais o que Ele quer fazer nas nossas vidas, né? Expurgar pecado, trabalhar no nosso ser, trabalhar na nossa vida, mostrar que verdadeiramente Ele é Deus e que nós somos trabalhados por Ele, né? Vamos lá. Até aqui tá tudo bem? Pastor, fazer só... Queria ser só advogado rapidinho aqui. É rápido, não vou tomar tempo não. Advogado Quem tu vai advogar? A mulher de Jó. Ah. Porque Jó perdeu 10 filhos, né? Esses 10 filhos eram dela também.
E naquele Claro. tempo a mulher era mais. Hoje a mulher trata mais dos filhos, mas naquele tempo os filhos se davam mais com as mulheres. O pai não era nem tanto pro lado dos filhos, né? E Jó perdeu os 10 filhos, ela perdeu também. Tudo que Jó perdeu, ela perdeu também, porque ela era a esposa dele. E agora ela Sim. vê Jó naquela situação onde as chagas, as úlceras, estão consumindo o corpo dele, e ele vê ele morrendo, e ela já tinha perdido tudo. Conclusão, ela estava se vendo só, sem poder ajudar o marido, né? Aquela angústia consumindo ela não aguenta mais ver o marido dela daquele jeito, e ela fala para Jó que ela sabia que automaticamente, se Jó renegasse a Deus, era instantâneo, ele morreria, porque o Uhum. diabo seguraria ele, né? Mas ela não aguentava mais ver ele sofrendo, e ela apela a ele que ele abandone Deus, né? Porque ela não aguentava mais, porque todo o sofrimento de Jó foi dela também. E a Bíblia só narra Jó. A única vez que a Bíblia vai narrar ela é só quando ela faz essa exclamação a Jó. Sim, Só isso. sim. E é legal que ele vai ter os filhos de novo com ela, né? Lá no final, né? E morre Jó, né? Com filhos e filhas. Aí mais um sofrimento, né? Porque agora ele vai ter 20 filhos. Aí é sofrimento, né? Misericórdia. Mas vai ter, mas Deus restitui em dobro, né? Tem até o nome de uma filha dele, acho que é Gemina, né? É Gemima, né? Rapaz, Deus restitui, rapaz. Deus restitui e bota vigor, Rapaz, né? Para os dois. e Jó No, tá salvo, né? Ele ainda continuou com a mesma esposa ainda. Não largou, não. acabou que ele não abandonou, não. Ele falou, você vai comigo aqui até o final. Não é? E isso aí é bom, isso deveria ser citado nos casados e abençoados, irmão. Ela passa por luta, passa por prova, a mulher tá do lado ali. O meu irmão vai comer o mesmo quilo de sal, vai passar a mesma luta, mas não nos abandona, vai estar do nosso lado, né? E é o homem, a mulher e o homem ali juntos, né? Caminhando. Vamos lá, vamos em frente para terminar aqui o livro de Jó. Tá terminando já. Também tem uma parte aqui que é legal. O Espírito Santo em Jó, no livro de Jó. Ó. Eliú, em seu debate com Jó, faz 3 declarações significativas sobre o papel do Espírito Santo no relacionamento do povo de Deus, do povo com Deus. Em Jó 32, verso 8, declara que o nível de compreensão de uma pessoa não está relacionado com a sua idade ou etapa de vida. É até bom frisar isso aqui. Para um judeu, um homem se declarar homem era a partir dos 30 anos. Vocês vão lembrar de uma pessoa que se manifesta com 30 anos. Quem? Jesus. Porque ele está maduro. Ele está, para o judeu eles dizem, a pessoa quando se manifesta homem mesmo, ele está com essa idade de 30 anos, ele está maduro com as suas concepções intelectuais, o seu corpo, tudo está em plena ordem. Então ele aparece, ó, veja que aparece com 30 anos. Então é nesse ponto aqui, ó, que Jó já tem mais de 30 anos aqui nessa época, né? Vamos lá. Mas é antes o resultado da operação de Deus, do Espírito Santo. O Espírito é o autor da sabedoria, dando a cada um a capacidade de conhecer e tirar lições pessoais das coisas que acontecem na vida. Assim, conhecimento e sabedoria são bênçãos do Espírito aos homens. O Espírito de Deus é também a fonte da própria vida. Se não fosse pela influência direta do Espírito, o homem, como nós o conhecemos, não teria chegado a existir. Assim foi na criação original do homem, e assim continua sendo. Eliú declara que a própria existência do testemunho do poder criador do Espírito, e o Espírito de Deus é o Espírito da vida. Como o Espírito de Deus dá vida e sabedoria ao homem, ele também é essencial à própria continuidade da raça humana. Se Deus tivesse de desviar a sua atenção para outro lugar,
se tivesse de retirar o seu espírito, que dá vida, deste mundo, certamente a história humana chegaria ao seu fim. A intenção de Eliú é deixar claro que Deus não é caprichoso e nem egoísta, pois cuida do ser humano, sustentando de forma constante pela abundante presença do Espírito Santo. Desta forma, o Espírito Santo, no livro de Jó, é o Criador e mantenedor da vida de Jó, conferindo-lhe o significado e a racionalidade. Beleza? Por fim, a inspiração em Jó. A gente já chegar no pormenores, é só entrar no esboço, que é só citações. O livro de Jó exalta a Deus e testifica a sua sabedoria e o poder insondável. Neste livro, Deus é chamado de Todo-Poderoso, simplesmente por 31 vezes, o que é mais do que em todo o restante das Escrituras. O relato exalta a sua eternidade e posição enaltecida, bem como a sua justiça, benevolência e misericórdia, salienta a vindicação de Deus acima da salvação do homem. Jeová, o Deus de Israel, é indicado como sendo também o Deus de Jó. O registro de Jó é magnífico e explica a obra criadora de Deus, harmonia-se com a declaração de Gênesis, de que o homem é feito do pó e ao pó retorna, né? Compare lá Jó 10, verso 8 a 9, com Gênesis 2, 7, né? E Gênesis 3, 19. Emprega os termos redentor, resgate e viver novamente, fornecendo assim um vislumbre de destaque de ensinamento das escrituras gregas cristãs do Novo Testamento. Muitas das expressões no livro foram empregadas ou usadas por paralelo pelos profetas e por escritores cristãos. As normas justas da vida estabelecida por Deus são delineadas em muitas passagens. O livro condena fortemente o materialismo, a idolatria, o adultério e alegra-se com a desgraça de outros. A injustiça e a parcialidade, o egoísmo, a desonestidade e a mentira, indica que quem pratica tais ações não podem ganhar o favor de Deus e a vida eterna. Eliú é um excelente exemplo de profundo respeito e modéstia, junto à coragem e à exaltação de Deus. O próprio exercício de liderança por parte de Jó, a consideração que tinha pela família e a sua hospitalidade também fornece excelente lição. Entretanto, Jó é principalmente lembrado por manter a integridade e perseverar com paciência, dando um exemplo que provou ser baluarte fortalecedor da sua fé para os servos de Deus no decorrer das eras, e especialmente nestes tempos que põe à prova a nossa fé, né? Tem até aqui uma citação que é dita lá em Tiago 5,11. Olha só. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? Vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Abre a porta aqui pra Zoinho. Ela tá chorando aqui. Nós temos uma cadelinha, rapaz, aqui de casa. É para vocês ficarem curiosos. Nós temos uma outra cadela grande. Ela mais ou menos se bate quase no meio perto da minha cintura, praticamente. E aí ganhei essa cachorrinha e a outra abocanhou, que o olho veio para fora. Ela... Oi. Hã?
O nome da cadela, Zoinho, gostei. Zoinha. Bem inusitado. Aí a bichinha perdeu um olhinho, rapaz. Aí eu fiquei, né? Eu não vi. Quando eu cheguei, a mãe tava lá com a minha esposa e o meu filho, chorando, assim, né? Lá. Aí o olhinho dela pra fora, assim, todinho, rapaz, com a córnea, todinho pra fora. Aí não deu, a bichinha perdeu a visão, a bichinha. Aí sabe que o veterinário é um rim, né? Menino. Aí levei lá, aí o que o veterinário fez, colocou no lugar. Aí eu trouxe pra casa. Aí a mãe falou: nós vamos curar. Aí eu falei: agora nós vamos criar essa bichinha. Aí ela fica aqui dentro de casa, pai, igual aqueles cachorro de mimoso, né? Oh, Jesus. E aí eu botei o nome de Zoinho, né? E ficou. Aí a mãe fica pingando copaíba e pingando também na boca dela pra ela comer. E tá vivendo aqui. Aí parece que esse cachorrinho de, de mimoso, né? Rapaz, fica aqui. Fala, Guto. Só para descontrair aí. Outro dia eu vi um cachorro com um olho só. O outro tava tampado, O outro... Ô, piada besta, hein, Guto? Vem do Zoinho Chaves. é porque vocês não conhecem o mendigo da Cris. Amor, Cris, não era piada. O nome do cachorro é mendigo. Mendigo, meu Deus. Vamos lá, vamos terminar. Quem tá pertinho pra terminar aqui o livro de Jó. E a mãe ficou com dó, rapaz. Aí tá criando aqui com a gente. Graças a Deus tá bem. Vamos lá, para terminar aqui. Se o livro de Jó foi Moisés, trata da primeira ocorrência de expressão, né? De Satã, ou Satanás. O texto hebraico na Bíblia fornece uma identidade adicional para a serpente original. O livro prova também que Deus não é o causador do sofrimento, das doenças, da morte dos humanos. E explica ainda por que os justos são perseguidos, ao passo que se permite que os iníquos, né, e a iniquidade continue. Mostra que Deus está interessado em levar a questão em legítimo até a sua solução. Agora, é o tempo em que todos os que desejam viver sob o governo de Deus precisam responder a Satanás, o acusador, para manterem a integridade, mesmo enfrentando provações intrigantes. Os que mantêm a integridade precisam continuar orando para que o nome de Deus seja santificado e para que o seu reino venha a desfrutar, né? E, no fim, destruir a Satanás e toda a sua prole. Esse será o dia da peleja e da guerra de Deus, seguido pelo alívio e pelas bênçãos das quais Jó esperava compartilhar. Beleza? Por fim, nós temos o esboço. Se você tiver com a Bíblia aberta aí você vai marcando aí. Você está com a Bíblia aí? Então, pega uma caneta, se você não tem o costume, aí você marca. Marca o que eu vou dizendo aqui, ó. A introdução do livro vai do capítulo 1, né, do verso 1 até o verso 2 e o verso 13. Vai falar, o Jó é consagrado e rico, Satanás desafia o caráter de Jó, Satanás destrói as propriedades e os filhos de Jó, Satanás ataca a saúde, reação da resposta da esposa de Jó, a visita dos amigos. Aí nós vamos ter a primeira parte, ó, o diálogo entre Jó e os seus 3 amigos. Capítulo 3, verso 1, até o do capítulo 3, do verso 1 até o 26. Né? Ô, Jesus. Capítulo 3, do verso 1 até o capítulo 26, verso 1. Vai nos mostrar o clamor de desespero de Jó, o primeiro diálogo, o segundo diálogo, o terceiro diálogo. O discurso final de Jó aos seus amigos está lá no capítulo 27, verso 1
até o verso 31. E. Peraí, só um momento. Opa, perdão. Vai do capítulo 27 até o capítulo 31. Jó afirma a sua justiça. Jó observa que o homem não consegue descobrir a sabedoria. Jó relembra o seu passado feliz. Jó descreve a sua humilhação atual. Jó defende a sua inocência. E, por fim, Jó explica para se encontrar com Deus e poder se defender. Nós temos a parte 3, que é a parte que Eliú desafia Jó. No capítulo 32, do verso 1, até o capítulo 37, verso 24. Ele vai dizer, Eliú intervém ao debate, a primeira réplica de Eliú, a segunda réplica de Eliú, a terceira réplica de Eliú e a conclusão de Eliú, findando o capítulo 36 até o capítulo 37, verso 24. Nós vamos ter, aí vem a parte do eterno, Deus respondendo a Jó em um redemoinho, lá no capítulo 38, verso 1, até o capítulo 42, do verso 1 ao verso 6. O primeiro desafio de Deus a Jó, a primeira resposta de Jó a Deus, o segundo desafio de Deus a Jó, e a segunda resposta de Jó a Deus. E a parte histórica final, que é o capítulo 42, do verso 7 ao verso 17 de Jó. Pode ser capítulo ou número, hein? Aí vem dizendo o livramento de Jó e seus amigos. E aí termina o livro de Jó. E a gente tem aquele final bonito, né? Deixa eu ver lá, deixa eu abrir lá. Jó 42. O último verso, né, diz assim. Jó 42, 17. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Viveu muito, né? Ele vai ter filhos e filhas, né? Olha, e assim, o verso 12 diz assim, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem-Apuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso, viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e filhos de seus filhos até a 4ª geração. E por fim, ele morre velho e farto de dias. Deus cumpriu, restituiu muito mais do que Jó pediu ou que teve. Beleza? Querem continuar ou já deu o horário, Guto? E agora vem o maior de todos, né? Hoje já deu, pastor. Aí, até porque a gente vai fazer uma pequena reunião só para acertar a situação do dia de amanhã. Ah, tá bom. Não tem problema. A gente já entrava no livro de Salmo. Então deixa para a próxima aula. Na próxima aula a gente tenta ir mais além. Lembrando, nós temos 3 livros aqui que foram escritos pela mesma pessoa, né? Acho que aqui não vai falar sobre um livro, que é Eclesiastes, né? Provérbios, Cantares de Salomão e Eclesiastes é escrito pela mesma pessoa. Tá? Tô dando a deixa para vocês aí. E são escritos pela mesma pessoa em tempos diferentes de vida. Cantares é escrito por Salomão na sua juventude, essa nossa idade agora, de 25 a 35 anos.
Provérbios, ele vai escrever quando ele já tem uma certa idade, ele está lá entre 45 a 55 anos. E Eclesiastes é quando ele já está lá pelos seus quase, beirando os seus 70 anos lá, de 60 a 70 anos, né? Já está um senhorzão, né? E aí tu vê, vamos ver isso aqui direitinho quando chegar em Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Nós vamos ver a cadência de linguagem de Salomão nos 3 livros, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vós. Quem vai orar aí por nós em nome de Jesus? Irmã Leia, pode orar, irmã Leia. Só finalizando, aí a gente faz uma reunião rapidinho, só para a gente acertar os detalhes de amanhã do culto. Soberano Deus, Pai Santo, muito obrigada, Jesus, pela essa tarde que tu nos deste, Pai. Que tu venha cada dia abrir nosso entendimento, Senhor, para nós podermos aprender mais um pouco de Ti a cada sábado, Senhor. Muito obrigada, Deus, por tudo que Tu fizeste, porque nós sabemos, Senhor, que Tu é que está na direção de tudo. Abençoa cada um que esteve aqui ouvindo, Senhor, aprendendo mais de Ti nesta tarde. Abençoa o nosso professor, Deus, que Tu venha dar sempre saúde e sabedoria a ele, Pai. Muito obrigada, no nome de Jesus. Amém. 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 Só deixar de gravar aqui, Pai.